Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você já teve que se defender de verdade? Espero que não, porque eu tive que fazer isso e infelizmente tive que me defender da minha esposa junto com o amante dela. Além disso, eu nunca teria pensado que me encontraria em tal situação. Mas como dizem, tudo acontece pela primeira vez. No canto mal iluminado do salão de baile, fiquei observando um casal deslizando graciosamente pela pista de dança. O olhar deles estava fixo um no outro, travado em uma troca terna. A cada movimento, o peito da mulher subia e descia, pressionado firmemente contra o corpo robusto do parceiro. A dança deles era uma demonstração de pura elegância. Ele se movia com a agilidade de um atleta e ela seguia sua liderança sem esforço. Todos os olhos eram atraídos para eles, cativados pela química entre eles. Havia uma conexão emocional inegável entre eles, embora talvez não fosse amor, transcendia a mera amizade. Seus cachos loiros cor de mel fluíam suavemente como a maré, balançando enquanto ela permanecia perto dele, quase como se ela não tivesse escolha dado seu abraço firme. Eu poderia ter invejado o vínculo dele se a mulher não fosse minha esposa de 11 anos, dançando com seu chefe. Em vez de inveja, senti uma onda de raiva e humilhação. Não era a primeira vez que íamos ao banquete anual de premiação da empresa dela. Já tínhamos ido a outros 8 antes e todos da empresa sabiam que ela era minha esposa. Eu podia sentir as pessoas na sala me procurando, antecipando uma erupção enquanto todos nós testemunhávamos o drama se desenrolando diante de nós. Depois de 3 danças, eles saíram da pista de dança juntos, juntando-se aos seus colegas em uma mesa circular no centro da sala. Eu observei enquanto ela olhava para ele com aqueles olhos sedutores que antes eram somente meus. Embora eu não visse aquele olhar há algum tempo, isso não diminuiu o desgosto que eu sentia borbulhando por dentro. Tudo o que eu conseguia pensar era que não demoraria muito. Essa situação estava chegando ao seu ponto de ruptura, eu só precisava aguentar um pouco mais. Eu lutava para conciliar meu medo, ódio e ressentimento em relação ao que eu estava testemunhando com o amor, respeito e confiança que eu tinha por minha esposa. Era uma batalha que eu estava perdendo, apesar dos meus esforços para superar essas emoções. Agora eu me encontrava afundando em desespero e autopiedade. Derrotado, abaixei meu olhar. Apesar dos meus esforços incansáveis nos últimos meses para me reconciliar com ela e consertar nosso casamento, eu me vi perdido. Eu tinha planejado diligentemente noites de encontros, assumido tarefas domésticas extras, desligado a TV e tentado me envolver em conversas significativas, apenas para ser recebido com sua indiferença. Deixei símbolos de afeição como flores, bilhetes e cartões apenas para descobri-los descartados no lixo. Até enviei flores para o local de trabalho dela, sem saber se ela as recebeu. O que mais posso fazer além de esperar? Ponderei silenciosamente. Deixando esses pensamentos de lado, voltei para o bar improvisado no canto da sala e me aproximei de Marianne, uma das colegas de longa data de Kelsey. Divertindo-se, perguntei, fingindo casualidade. Eu sempre gosto dessas reuniões anuais. Harold adora as bebidas de cortesia, ela respondeu. Ofereci um sorriso educado, levantando meu copo vazio. Da mesma forma. A propósito, não vi a esposa de Jason hoje à noite. Ela está aqui? Tentei disfarçar minha curiosidade. Ela geralmente é tão estilosa e agradável para conversar. Ah, Kelsey não te contou? Jason entregou os papéis do divórcio a ela hoje, parecia que ela não estava cumprindo seus deveres conjugais. Eu tinha pego Marianne no nível certo de embriaguez para não prestar muita atenção às palavras que ela estava dizendo. Não fiquei desapontado com o resultado. Não, acho que não. Especialmente numa sexta-feira à noite. Viemos direto para cá depois que terminei o trabalho, então não tivemos chance de fofocar. Eu respondi, cobrindo meus rastros com uma mentira.
Apesar de tirar a tarde de folga para me preparar para a noite, ela não mencionou isso durante nossa conversa. Eu completei meu capitão e dieta, peguei uma taça de vinho branco para Kelsey e fui até a mesa onde ela e Jason estavam absortos um no outro e não notaram minha aproximação. Kels, eu trouxe uma taça de vinho para você. Eu ofereci a taça para ela. Ela ficou assustada com minha aparição repentina. Oh, você me assustou, ela exclamou, pegando o copo. Obrigada, querida. Quanto mais tempo todos nós ficávamos ali, mais desconfortáveis os outros pareciam ficar. Muitos fingiram encontrar algo fascinante na toalha de mesa manchada ou em outro lugar da sala, evitando contato visual direto comigo. Alguns me encararam abertamente, talvez curiosos sobre meus pensamentos ou minha aparente falta de consciência. Um homem mais jovem, por volta dos 25 anos, até sorriu ao me observar examinando a mesa. Nossos olhos se encontraram brevemente. Ele manteve o sorriso por um momento antes que ele desaparecesse, e ele também desviou sua atenção para a toalha de mesa. Conforme a noite se aproximava de 1 da manhã, a maioria dos convidados já havia deixado o salão de baile do hotel indo para casa. No entanto, era evidente que Kelsey não estava pronta para deixar seu parceiro de dança. Querida, provavelmente deveríamos ir para casa. Ainda preciso deixar a babá e prometemos que não ficaríamos fora depois das 2 da tarde hoje. Eu disse, ciente de que estava interrompendo o tempo dela com Jason. Ok. Acho que deveríamos ir. Vejo você na segunda-feira, ela respondeu com um sorriso, provocando alívio visível daqueles ao nosso redor, sinalizando o fim iminente do constrangimento. Jason, bom ver você, eu disse estendendo minha mão para um aperto de mão. Ele era um homem robusto e tentava afirmar sua força com um aperto firme. Apesar de ser 3 polegadas mais alto do que meus 6 pés, eu pesava cerca de 15 libras a mais que ele, ostentando uma barriga leve. Aplicando um pouco mais de pressão do que o normal, encontrei seu olhar, detectando engano e presunção em seus olhos. Eventualmente, ele soltou o aperto de mão e nos desejou boa noite. Acenei para os outros enquanto saíamos do quarto e nos dirigíamos para o carro. Durante a viagem para casa, permanecemos em silêncio, apesar do seu sorriso radiante. Ao chegar em casa, Kelsey foi ver Caitlin, nossa filha de 9 anos, enquanto eu me acertei com Brittany e me preparei para levá-la para casa. Quando voltei, encontrei Kelsey já na cama e dormindo. Depois de verificar se Caitlin estava usando o banheiro, retirei-me para o quarto de hóspedes, sabendo que não havia chance de intimidade naquela noite. A última vez que estivemos juntos pareceu distante. Enquanto eu caí em um sono agitado, minha última visão foi o teto, minha mente ocupada com as tarefas de amanhã. No sábado de manhã cedo, encontrei Caitlin na sala de estar assistindo seus programas. Dei um pequeno aceno para ela da porta e perguntei, você já tomou o café da manhã? Sim, ela afirmou, balançando sua colher pingando leite pelo ar, respingando gotas no carpete. Tudo bem, fale baixo, a mamãe ainda está dormindo, e eu preciso trabalhar no meu escritório. Entendido. Entendido, pai? Ela respondeu um pouco alto demais e eu ri. Bem, isso não saiu como planejado. Por volta das 8h30, disquei o celular do meu advogado, ciente de que ele normalmente trabalhava em casa nas manhãs de sábado. Bom dia, Bill. Matthew Franks aqui. Bom dia, Matt. Imagino que esta não seja uma ligação alegre, ele respondeu, já antecipando a resposta. Você está certo. Hora de colocar o plano em ação. Jason serviu sua esposa ontem. Alguma notícia sobre se Kel já consultou um advogado? Acho que não, mas vou entrar em contato com os Liaz e confirmar, ele acrescentou. Vamos nos encontrar na cafeteria em meia hora. Você vai assinar e datar os formulários, minha assistente vai autenticar, vamos arquivá-los na segunda-feira de manhã e servi-la no almoço. Parece um plano. Vejo vocês em breve. Chegando cedo na cafeteria, cumprimentei a pessoa atrás do balcão com um leve sorriso, peguei meu pedido e me acomodei em uma cadeira confortável perto da lareira. Perdido em pensamentos, nunca imaginei que terminaria meu casamento com o amor da minha vida. É difícil identificar o momento exato em que você percebe que sua existência confortável está se desfazendo, mas consigo chegar bem perto.
Foi uma multa de trânsito, uma daquelas multas automáticas de câmera de semáforo vermelho, sabe quando tiram uma foto da placa do seu carro junto com a data e a hora? Esse foi o momento. Descobrindo o ingresso no meu correio, ri, sabendo que era da Kelsey instantaneamente. Ela sempre passava correndo por aqueles semáforos quando estava com pressa. Ao abri-lo, planejei simplesmente pagar e ficar quieto. Confrontá-la sobre isso parecia um esforço inútil. Na foto, Kelsey era vista no banco do motorista, com o ombro e o braço de um homem visíveis à sua direita. Embora seu rosto não estivesse visível, eu o reconheci. Não era um problema significativo, ela poderia estar almoçando ou indo para uma reunião. Verifiquei a data e o carimbo de hora, 5 de março de 1439. Algo sobre aquela data me perturbou. Não fazia muito tempo. Comecei a rolar pelo meu telefone, encontrando nossa troca de mensagens daquele dia, Kelsey às 11h19. Passando na casa de Mary depois do trabalho para pegar roupas para Kate, lembro-me de pensar que não era nada fora do comum. A filha de Mary, sendo alguns anos mais velha, frequentemente nos passava roupas bonitas, embora Mary geralmente as levasse para o trabalho. No entanto, minhas suspeitas não foram despertadas. Matt às 12h03. Sem problemas, devo fazer o jantar? Kelsey às 12h10. Sim, Matt às 12h11. Que horas você estará em casa? Kelsey às 12h12. Por volta das 6 horas, podemos conversar um pouco. Matt às 12h42. Tudo bem, divirta-se. Kelsey em 210. Obrigado, nós iremos. Aquela mulher, pensei enquanto verificava o cruzamento no Google Maps, percebendo que era do lado oposto da cidade da casa de Mary Ann. No entanto, poderia ser inocente, certo? Mas então as peças começaram a se encaixar. Desde o final de novembro, Kelsey estava distante. Notei durante as férias como brigávamos por assuntos triviais. Em janeiro, ela evitava segurar minha mão enquanto fazia compras ou caminhava. Nossas conversas diminuíam para trabalho ou catering. Não discutimos mais nossas aspirações, férias em família ou nosso futuro. Eu tinha um fundo fiduciário desde que era jovem. Meu bisavô adquiriu vastas extensões de terra não desenvolvida no noroeste do Pacífico, extraindo grande parte delas para obter lucro. À medida que a cidade local se expandia, ele vendia porções de terra de volta para a cidade. Quando ele faleceu, recebi uma quantia significativa dessas transações, que foi para esse fundo. Ele se expandiu ainda mais após a morte do meu avô, continuando a crescer. Nunca precisei recorrer a ele, pois minha família era financeiramente estável. O saldo permaneceu estável e até aumentou ao longo do tempo devido à sua configuração de acumulação de juros. Após a morte do meu pai e com minha mãe já falecida, herdei todo o seu patrimônio, fundindo perfeitamente o seu fundo ao meu. Com a riqueza que acumulamos, nós três estávamos quase seguros para o resto da vida. No entanto, Kelsey e eu escolhemos continuar trabalhando e aumentando nossos ativos em antecipação à aposentadoria. Quando Kelsey e eu decidimos nos casar, fiz questão de obter um acordo pré-nupcial para proteger nossos ativos. Atualizamos regularmente o acordo pré-nupcial e nossos testamentos ao longo dos anos, mantendo a cláusula que delineava a propriedade separada dos ativos em caso de divórcio. No entanto, incluímos uma provisão para a educação de Kathleen caso algo acontecesse comigo. Naturalmente, havia provisões detalhadas sobre minha morte, garantindo que Kelsey não se beneficiaria se tivesse qualquer envolvimento. Esse arranjo me deu acesso a serviços legais e contábeis por muitos anos. Procurei meu advogado de família para obter conselhos e fui encaminhado a um advogado de divórcio local de boa reputação. No final da semana, agendei uma reunião com eles para explorar minhas opções. Dada a força do nosso acordo pré-nupcial, o advogado me garantiu que não haveria complicações financeiras significativas. Enfatizei que ainda não estava pronta para tomar nenhuma decisão drástica. Eu só queria entender os próximos passos. Matt, Bill Manson começou, poderíamos contratar um investigador particular para analisar a situação e determinar se há motivo para preocupação. Infelizmente, todos os meus investigadores estão ocupados no momento.
Levaria várias semanas até que pudessem dedicar algum tempo ao seu caso. Realmente não quero esperar. Já estou perdendo sono por causa disso. Há outras opções? Perguntei. Bem, há um. Ele está tentando começar as coisas, mas poucos realmente confiam nele. Nós nos referimos a ele como Leury, o Sliaze, Bill explicou. Ele é um ex-policial que foi aposentado devido a um histórico de reclamações e algumas atividades questionáveis. Ele poderia começar imediatamente, mas não tenho certeza se recomendaria um relacionamento contínuo com ele. Por que o chamam de Sliaze? Eu ri. Quero que tudo seja transparente. Então, se descobrirmos algo, teremos um terreno sólido para nos firmarmos legalmente. Ele é tecnicamente legal. Ele tem um talento especial para obter informações como fotos detalhadas, vídeos, e-mails e conversas telefônicas que, digamos, ultrapassam os limites do que é admissível no tribunal. Mas me disseram que o que ele encontra é evidência conclusiva de infidelidade de uma forma ou de outra. Tudo bem, contanto que ele opere dentro da lei, sempre podemos compensá-lo e mudar para um investigador particular mais respeitável no futuro, sugeri. Ele pode começar hoje? Vou ligar para ele e verificar. Vou mantê-lo atualizado mais tarde hoje, Bill me garantiu. Parece bom. Obrigado. Prossegui preenchendo a papelada para ambos os Sliaze, conectei-o com meu contador e forneci um adiantamento da minha conta pessoal. Kelsey não tinha acesso a isso, então ela não saberia das minhas ações. Eu não queria alarmá-la, especialmente se minhas suspeitas fossem infundadas e fosse apenas uma fase difícil em nosso casamento. Enquanto tudo isso acontecia, eu tinha tomado a decisão de tentar consertar meu relacionamento com minha esposa. Minhas experiências de vida me ensinaram que as pessoas raramente mudam ou agem fora do personagem sem um gatilho significativo. Como eu não tinha certeza do que era esse gatilho para minha esposa e não tinha certeza se nosso relacionamento havia chegado a um ponto de irreparabilidade, resolvi garantir que cumpriria meus deveres como marido. Elevei meus esforços e me esforcei para garantir que ela se sentisse amada e respeitada como uma parceira igual. Eu a cobri de afeição e almejei me tornar o tipo de marido que deixaria suas amigas com inveja. No entanto, meus esforços encontraram resistência a cada passo, e ficou evidente que já tínhamos cruzado o ponto sem volta. Então, numa tarde de quinta-feira, fui chamado ao escritório de Bill para testemunhar o que o Sliaze havia descoberto. Fui presenteado com horas de filmagem mostrando-os namorando, sendo íntimos e se retratando como um casal feliz. Havia fotografias, gravações de telefonemas e trocas de e-mails pessoais. Fiquei simultaneamente impressionado e enojado pelos Sliaze, reconhecendo que seu apelido era bem merecido. Fiquei sentado ali, destruído. Nunca imaginei que ela teria um caso com Jason Stanton. Acho que eu poderia entender por que ela poderia se sentir atraída por Jason. Ele era alto, bonito e tinha um físico forte. Ele possuía refinamento e estava em um caminho ascendente constante tanto na vida profissional quanto pessoal. Ele assumiu o controle do departamento de Kelsey há cerca de um ano. Sendo sua assistente pessoal, Kelsey passaria muito tempo trabalhando de perto com Jason, dando a ele ampla oportunidade de se integrar à vida dela. Jason tinha sido um jogador de destaque no beisebol universitário, e a única coisa que o impediu de se tornar profissional foi uma lesão no ombro durante seu último ano. Quer dizer, quem não ficaria impressionado com ele? Eu nunca imaginei que Kelsey o deixaria ficar entre nós. Era muita coisa para lidar. Minha visão ficou turva e temi desmaiar. Empurrei minha cadeira para trás, descansei minha cabeça entre meus joelhos e tentei me concentrar na minha respiração. Inspirando, expirando. Entrando e saindo até minha cabeça clarear. A sensação de perda e vazio era indescritível. Eu tinha acabado de perder minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira e a mãe do meu filho. Naquele momento, eu não conseguia ver um caminho a seguir. E então, o canalha adicionou insulto à injúria ao tocar uma gravação do dia anterior, revelando por que ele nos reuniu. Kelsey. Sério? Você me ama? A voz dela transbordava de excitação. Jason. Sim, meu amor. Você é o epítome da perfeição.
Eu te adoro e nos imagino como uma família. Kelsey. Você quer dizer, você, eu e Caitlin? Jason. Com certeza. Kelsey. E o Matt? Shannon? Jason. Nós terminaremos nossos casamentos, você terá Caitlin, e nós construiremos uma família feliz juntos. Um silêncio se seguiu, durante o qual eu presumi que Kelsey estava processando a bomba que seu parceiro tinha acabado de soltar. Você realmente me ama? Kelsey. Sim, claro que sim. Eu nunca realmente considerei deixar Matt. É só que... Jason. Bem, pense um pouco. Ele não pode lhe oferecer o que eu posso. Você será a inveja de todos os círculos sociais, experimentará coisas que ele só poderia sonhar em ter. Senti o desdém em seu tom e imaginei as expressões em seu rosto. Kelsey. Seria devastador para ele perder Kate. Ela significa o mundo para ele. Jason. Serei um pai muito melhor do que ele jamais poderia ser, em pouco tempo, ela nem vai querer vê-lo. Kelsey. Por que você guarda tanta animosidade em relação a ele? O que ele fez com você? Sua voz estava tingida de preocupação. Para ser honesto, eu também estava curioso sobre isso. Jason. Ele não é digno de você. Esse cara não tem ambição e nem desejo de se tornar algo mais do que ele já é, apenas uma engrenagem, enriquecendo outra pessoa. Kelsey. Mas você percebe que ele é um gerente de fábrica, não é? Ele supervisiona 400 funcionários, e sua fábrica ostenta as maiores taxas de produção e receita por metro quadrado em comparação com qualquer outra fábrica. Senti um orgulho por Kelsey estar ciente disso, embora eu preferisse que essa discussão acontecesse no refeitório do local de trabalho deles em vez de um quarto de hotel. Jason. Ele é um covarde, um beta fraco, que não tinha ambições na escola e nem sequer obteve um diploma de mestre em administração de empresas. Ele completou sua tarefa, querida. Eu poderia superá-lo a qualquer dia. Kelsey. Jason, não pense que você é muito mais alto que Matt. Ele não é fraco. Você não conhece o passado dele. Ele lidava com pessoas rudes e era habilidoso com armas de fogo. Ele quase seguiu por um caminho perigoso até decidir estudar. É por isso que ele não foi para a faculdade logo depois da escola. Ela parecia estar se gabando agora. Kelsey. Ele é mais forte e formidável do que você pensa. Prometa-me que não vai recorrer ao confronto físico com ele. Não quero que nenhum de vocês se machuque. Ele é para Kate e você é para mim. Mas eu não estou mais apaixonada por ele. Eu queria que fosse esse o caso, mas você tomou o lugar dele como meu parceiro, meu amor. Ela fez uma pausa, pensando. Como isso vai funcionar? E quando? Jason. Nós dois vamos nos divorciar deles ao mesmo tempo. Preciso resolver algumas questões antes de começar a servir Shannon. Mas, dados os problemas de saúde mental dela e a falta de intimidade que tivemos por um ano, não deve ser difícil. Vou dividir tudo igualmente. Ela não vai resistir muito. Kelsey. Certo, mas você precisa pedir o divórcio de Shannon antes que eu processe. Ela soou desafiadora. Presumi que ela queria proteger suas apostas e manter sua vida confortável por um tempo, mesmo que isso significasse que ela não teria que procurar seu verdadeiro amor, seu parceiro. Jason. Eu concordo. Agora vem aqui, querida. Seu homem precisa de um pouco de atenção. Neste ponto, pedi para parar de gravar. Eu não queria ouvir mais nada. Olhei para Bill e perguntei, como eu lido com isso? Você ataca primeiro, Matt. Mas e se ela mudar de ideia? Eles raramente fazem isso, Sr. Franks. Infelizmente, eles chegaram a um ponto em que nenhuma quantidade de suas ações ou palavras os fará parar ou se arrepender do que fizeram. Pela primeira vez, dei uma boa olhada no canária. Ele estava na casa dos 30. Ele era bem vestido, atlético, e seu terno servia perfeitamente, não como eu esperava. Ele era educado e provavelmente correto, pensei. Comecei a vê-lo mais como Leori do que como um canária.
Eu senti que esse cara estava genuinamente do meu lado. Apesar do fato de eu estar pagando a ele, ele estava preocupado e rejeitado pelo que testemunhou e ouviu desses dois. E você ainda quer que ela saiba o que você sabe agora? Léory acrescentou. Você provavelmente está certo, Léory. Voltando-me para Bill. Bill, me dê 1 ou 2 dias para decidir e eu te ligo, ok? Parece bom, Matt. Posso começar a estrutura das docas e podemos preencher os detalhes depois, ou descartar tudo se você quiser. Sim, vamos com isso. Léory me seguiu para fora, me entregando seu cartão. Ele tem meu número pessoal, Sr. Franks, só para o caso de você precisar de mim ao lado. Por favor, Léory, me chame de Matt. Obrigado. Matt. Conheço algumas pessoas que podem ajudar você a buscar vingança se você decidir seguir esse caminho. Quero dizer, eles me chamam de Léory Desliase por um motivo, ele disse com um sorriso. Rindo, eu respondi. Bom saber, Léory. Eu te aviso se precisar desse tipo de ajuda. Mas, falando sério, obrigado pela oferta. Não acho que eu poderia fazer isso com Kels, mas agradeço por ter um amigo se eu decidir explorar essa opção. Léory sorriu para mim e acenou enquanto se dirigia para seu carro. Durante todo o fim de semana, ponderei minhas opções incessantemente, incapaz de me concentrar em qualquer outra coisa. Parecia que Kelsey estava alheia ao fato de que eu estava lutando com o destino da nossa família, o que me levou a considerar que talvez ela já tivesse tomado essa decisão por todos nós. Eu lutei contra um turbilhão de emoções, dúvida, raiva, medo e frustração. O aspecto mais doloroso foi a humilhação e a perda do que eu percebia como minha masculinidade. Minha identidade estava profundamente interligada com meu trabalho e minha família. Quem eu seria sem minha família? Eu me perguntava. Preocupações inundaram minha mente sobre Caitlin e como ela navegaria na transição para o próximo capítulo de nossas vidas. O pensamento daquele homem arrogante criando minha filha me enfureceu. Eu até o imaginei levando-a até o altar no dia do casamento dela. Minhas emoções e pensamentos estavam em desordem, e apesar de afogá-los em álcool, a clareza me iludiu até domingo de manhã. Sentado no convés traseiro, cuidando de uma dor de cabeça latejante, percebi que, independentemente dos meus esforços, esse resultado era inevitável. Minha esposa já estava perdida para mim. Seu desdém era inconfundível. Minha família também se foi. A questão crucial agora era como e sob quais condições eu perderia tudo. Então um ditado familiar me ocorreu. Liderar, seguir ou sair do caminho. Eu não ia me afastar e me recusei a seguir aqueles que trapaceavam. Portanto, minha única opção era liderar. Na segunda-feira de manhã, liguei para Bill. Bill, é Matt Franks. Bom dia, Matt. Mais perto de uma decisão? Sim, cheguei. Quero que você finalize todos os documentos necessários, incorporando apenas as disposições legais que Léory garantiu. Dívida tudo igualmente, 50-50. Fiz uma pausa. Você está interessado em vender a casa? Sim. Usamos um empréstimo de juros baixos do meu fundo fiduciário para comprá-la, então temos feito os pagamentos nós mesmos todo esse tempo. Dividiremos qualquer patrimônio que recebermos, mas serei reembolsado pelo valor total do empréstimo mais os juros que pagamos ao longo dos anos. É vantajoso para mim, respondi. Além disso, por favor, aloque 200 mil para Kels do meu fundo fiduciário. Considere isso uma compensação pelos serviços dela. Poderia suavizar sua posição se ela soubesse que não sairia dessa situação completamente de mãos vazias. Estou buscando a custódia primária de Kate. Entendo que será desafiador, mas talvez Léory possa desenterrar algumas informações comprometedoras sobre Jason para diminuir sua adequação como pai de uma jovem. Ouvi rumores sobre o comportamento dele na faculdade. Talvez ele tenha passado dos limites com suas conquistas. Por favor, peça ajuda de Léory com isso. Prepare um plano de contingência para Kate caso encontremos resistência em relação à custódia primária. Se necessário, esboce o acordo de custódia compartilhada mais generoso que você puder pensar para mim.
Além disso, quero mover uma ação legal contra Jason por alienação de afeição e elaborar uma maneira de envolver sua esposa Shannon na situação, garantindo que ela seja informada de forma legal completamente transparente. Sobre isso, por favor, prepare outro cenário de divórcio para ela baseado em adultério e torne-o o mais contencioso possível. Eu cobrirei as despesas dela. Acredito que ela deve enfrentar as consequências e eu quero que seja bagunçado. Podemos providenciar que ambos os serviços sejam fornecidos na suíte de alienação, mas você deve estar ciente de que isso pode não produzir nenhum resultado. Além disso, preciso que ela assine um contrato comigo. Posso começar a preparar a papelada necessária, mas sem o consentimento ou as informações dela, não há muito mais que eu possa fazer, explicou Bill. Entendo. Só quero agitar um pouco as coisas, e enquanto você está nisso, quero processar a empresa de Kelsey por permitir que ela tenha um relacionamento com seu chefe. Duvido que eles tenham uma cláusula de moralidade em seu manual, mas é questionável para qualquer empresa permitir tal comportamento sob sua supervisão. Ele é o superior direto dela. Sei que pode não levar a lugar nenhum, mas vamos ver o que acontece quando forçarmos, respondeu Matt. Tudo bem, Matt, isso vai ser custoso e as despesas podem aumentar ainda mais, especialmente se for contestado, alertou Bill. Eu entendo. É só dinheiro e estou preparado para usar minha confiança para garantir que esses dois não lucrem além do que merecem. Como meu pai costumava dizer, sempre que você envolve um advogado, você está apenas pechinchando o preço. Estou pronto para prosseguir, afirmou Matt. Bill riu do meu comentário sarcástico sobre advogados enquanto dizia, bem, ele parece um homem inteligente. Sabe, você não precisa dar a ela nenhum dinheiro do seu fundo, seu acordo pré-nupcial é sólido. Eu sei, Bill, mas fiquei pensando nisso o fim de semana todo. Imaginei que se eu não a deixasse completamente quebrada, ela poderia estar mais disposta a cooperar com minhas exigências. E honestamente, ela meio que merece. Ela se esforçou muito e me ajudou a protegê-lo de retiradas desnecessárias. Nós dois dependíamos dele como nossa poupança para a aposentadoria. Eu estava pensando que isso poderia dar a ela uma vantagem sobre Jason. Então, quando ela estiver sozinha, ela não terá que depender tanto dele. Ela merece mais, mas não tem como eu dar aquele idiota traidor do Jason mais da minha vida do que ele já tirou. Quer dizer, minha esposa deveria ser o suficiente. Senti a raiva crescendo dentro de mim enquanto falava, apenas imaginando Jason assumindo a vida que era para ser minha. Sempre me considerei justo em meus negócios, e queria garantir que trataria Kelsey de forma justa, mesmo que ela não tenha retribuído. Meu consolo era que eu estava confiante de que Caitlin aprovaria minhas ações mais tarde, quando ela entendesse como nossa família se desfez. Bill, espere para registrar por enquanto. Quero garantir que tudo esteja meticulosamente preparado antes de prosseguirmos. Prefiro esperar que ela inicie a ação. Isso me dá mais tempo com Kate na casa da nossa família. Sei que chegará um momento em que terei que agir decisivamente, mas quero adiar até que seja absolutamente necessário. Entendido, podemos manter a papelada sem data e sem assinatura até que você esteja pronto. Estou disponível para trabalhar em casa nas manhãs de sábado, então se as coisas não derem certo no fim de semana, é só me ligar. Embora não possamos arquivar até segunda-feira de manhã, vou garantir que alguém esteja pronto para atendê-los no mesmo dia. Ótimo, parece um plano. Com isso, nos despedimos e encerramos a ligação. Coloquei a mão no bolso, peguei o cartão de Leury e disquei o número dele. Oi, Leury, aqui é Matt Franks. Como vai? Estou indo bem, ele respondeu. Você está afim de uma travessura? Bem, mais ou menos, mas preciso que você espere até eu dar sinal verde, certo? Sem problemas, Matt. Qual é o plano? Podemos conversar cara a cara? Claro, me dê uma hora e eu te encontro no Dunkin' na 6th. Parece bom, concordei. Eu já estava esperando quando ele entrou no estacionamento. Ele pegou um café e um lanche antes de se sentar na minha frente. Preciso que você reúna todos os materiais incriminadores, arquivos, fotos, vídeos, gravações, tudo o que você tem. Temos que descobrir uma maneira de enviá-los para Shannon Stanton anonimamente, talvez por e-mail?
Não se preocupe, eu conheço alguém que opera na Dark Web, Lowry respondeu. É isso? Que tal enviar os vídeos para um site pornô ou enviar as coisas desagradáveis para os pais ou colegas dela? Eu ponderei. Nossa, ele é nojento, pensei. Não, Kel ainda tem que ficar na cidade. Eu não gostaria que ela ficasse tão envergonhada a ponto de fugir da cidade com Kate. E eu ainda me importo com a garota idiota. Mesmo que ela não me ame mais, eu disse, enquanto deslizava um envelope contendo $5.000 em dinheiro pela mesa. Isso deve cobrir suas despesas iniciais, mas me avise se precisar de mais. Lowry contou o dinheiro e olhou para mim, dizendo que $3.000 bastariam. Ele pode ser suspeito, mas pelo menos é direto. Vou ficar com o resto como adiantamento. Posso precisar da sua experiência mais tarde. Lembre-se, segure o arquivo até que eu o alcance. Quero que eles sejam pegos de surpresa, e tenho meus motivos para deixá-los iniciar. Ah, e vamos reunir algumas informações sobre os problemas de saúde da esposa dele. O histórico médico dela pode influenciar nossas decisões mais tarde. Você consegue fazer isso? Perguntei, sorrindo para Lowry, que retribuiu o sorriso e assentiu. E Bill te encarregou de investigar os dias de faculdade de Jason? Estou procurando uma alavanca para o caso de a custódia virar uma batalha. Mais uma vez, ele assentiu e fez algumas anotações em seu caderno. Terminamos nosso café e trocamos histórias sobre seu tempo como policial e pessoas que poderíamos ter em comum. Depois, nos despedimos e seguimos nossos caminhos separados. Isso foi há 3 meses. Voltei à realidade quando Bill chegou, seguido logo por seu assistente Lowry. Então é hora de ir, certo? Bill perguntou, dirigindo-se a todos sentados ao nosso redor. Sim, parece que sim. Lowry, alguma notícia se Kel já consultou um advogado? Não que eu saiba. Eu rapidamente chequei os e-mails dela depois da ligação de Bill e não encontrei nenhuma menção a isso. Vou me aprofundar mais hoje e devo ter uma atualização na segunda-feira de manhã, Lowry respondeu. Lá, não estou ouvindo isso, Bill interrompeu, tampando os ouvidos com os dedos. Não posso ter acesso a essa informação, Lowry. Lowry sorriu e me deu uma piscadela de cumplicidade. E Jason? Algum esqueleto no armário dele? Perguntei, esperançoso por alguma vantagem. Sim, ele e sua fraternidade estavam sob investigação por participar de atividades ilegais de namoro com substâncias proibidas. Tenho cópias de todos os documentos e já os dei a Bill. Bill olhou para cima, confirmando, eu os tenho, caso precisemos deles para a audiência de custódia. Enquanto eu assinava os documentos em que estávamos trabalhando há meses, o assistente de Bill os autenticava e eu me dirigia ao grupo. Lowry, você poderia, por favor, descobrir quem Shannon Stanton contratou como consultor jurídico e informar Bill? Então, Bill, se o advogado for competente, você poderia compartilhar nossos documentos legais com ele? Eu me dirigi ao grupo. E se o advogado não estiver à altura? Bill questionou. Nesse caso, encontraremos uma maneira de conectar Shannon com você, mas eu prefiro lidar com isso corretamente. Lowry, acho que não precisamos enviar a ela essas coisas desagradáveis. Lowry assentiu enquanto tomava seu café enquanto Bill olhava entre nós. Bill, posso pegar os documentos na segunda-feira à tarde? Eu mesmo os entregarei a Kels primeiro, explicando a situação e então você poderia providenciar para que ela seja formalmente intimada na terça-feira? Bill reconheceu seu entendimento e instruiu seu assistente sobre os registros e a preparação de um servidor para terça-feira. Além disso, eu gostaria que Jason e sua empresa fossem intimados na terça-feira à tarde. Como Shannon será informada em breve, podemos excluí-la do processo de alienação. Bill, você pode compartilhar o arquivo com o advogado de Shannon na segunda-feira à tarde, desde que ele não coloque em risco minha conversa com Kels na segunda-feira à noite. Eu me inclinei para trás, exalando. Na quarta-feira, isso deve estar em andamento. Matt, você já pensou onde Kelsey vai ficar na segunda-feira à noite? Bill perguntou. Não até agora. Algum problema com ela ficar na casa por alguns dias? Não, contanto que você não consiga uma ordem de restrição e ela concorde.
Eu não dormiria com ela legalmente. Não acho que seja um problema, mas pode ser desconfortável para você. Eu ficaria preocupado com o que um advogado menos escrupuloso faria com essa informação. Bill acrescentou. Ok, vou dar uma semana para ela encontrar um lugar. Não estamos tendo intimidade agora. Não vejo problema. Ah, você quis dizer dormir na mesma cama? Ah, mas nossos médicos me dão controle temporário da casa e da Kate, certo? Eu perguntei. Sim, até o advogado dela entrar com uma moção e reverter tudo ou até que todos cheguemos a um acordo. Eu quis dizer dormir na mesma cama. Isso pode dar uma vibração estranha aos arquivos. Bill declarou. Não se preocupe. Não estamos dormindo juntos agora. Ei, Laurie, o que você descobriu sobre o médico da Shannon? Ela luta contra a depressão e um transtorno bipolar há anos. Aparentemente, os remédios mataram seu desejo de intimidade e o Senhor Maravilhoso foi procurar. Eu sabia que Laurie ia acrescentar mais e se cortou quando se lembrou de que eu era casada com o que Jason descobriu. Eu sorri para ele. Acho que não queremos saber como você descobriu isso. Laurie apenas sorriu e balançou a cabeça e Bill fingiu choque. Bill, isso nos preocupa? Perguntei. Não, não no momento. Pode se tornar relevante mais tarde, quando discutirmos os acordos de custódia e determinarmos quem ficará com quem e quando podemos incluir isso como uma condição no rascunho final para garantir que Caitlin nunca fique sozinha com ela. Bill anotou em seu iPad enquanto falava. Tudo bem. Não prevejo problemas, já que eles não têm filhos e também estão se divorciando. É melhor ser cauteloso agora do que se arrepender depois, eu disse com uma careta pensando comigo mesmo. O divórcio é um assunto complicado. Continuamos conversando por mais alguns minutos antes de gradualmente encerrar nossa sessão de estratégia e seguir com nosso dia. Eu me senti um pouco desanimado pelo resto do fim de semana, sobrecarregado pelas tarefas que me aguardavam na segunda-feira. Kelsey não pareceu notar, mas eu realmente não esperava que ela notasse. No domingo, liguei para minha tia e organizei para que ela pegasse Caitlin na escola na segunda-feira e para que Caitlin passasse a noite na fazenda deles fora da cidade. Isso me permitiu ter uma conversa com Kelsey sobre assuntos familiares importantes. Caitlin gostava de passar o tempo na fazenda, brincando com seus cachorros e alimentando os animais. Eu planejei que minha tia deixasse Caitlin na escola na terça-feira e pretendia dar a notícia a Caitlin na terça-feira à noite. Informei Caitlin sobre os arranjos, e embora ela estivesse animada, também ficou um pouco confusa sobre o porquê de ser numa segunda-feira à noite. Eu ignorei, explicando que mamãe e papai precisavam de um tempo sozinhos para conversar sobre as coisas. Ela aceitou a explicação relutantemente. Eu estava dormindo no quarto de hóspedes com mais frequência, mais uma vez, Kelsey não mencionou isso. Ela pareceu aliviada quando me viu indo para a cama lá. Enquanto eu estava deitado na cama na noite de domingo, revisei minha lista de verificação e repassei meu plano, eventualmente caindo no sono nas primeiras horas da manhã. Na manhã de segunda-feira, bem cedo, liguei para meu VP de operações para informá-lo que tiraria a semana de folga. Além disso, entrei em contato com meu assistente e gerente sênior de produção para repassar qualquer informação necessária enquanto eu estivesse fora. Por volta das 13 horas, dei uma passada no escritório de Bill e encontrei Laurie lá também. A visão de papéis empilhados na mesa e a atividade movimentada no escritório indicavam que todos estavam ocupados. Matt, nós arquivamos no tribunal esta manhã, e aqui estão os documentos de Kelsey, conforme solicitado. Também marcamos o serviço oficial em sua casa por volta das 9 horas da terça-feira. Isso lhe convém? Bill perguntou, entregando-me os envelopes. Sim, isso deve ser bom. Vou encorajá-la a tirar o resto da semana de folga. Te aviso se isso mudar, respondi. Certo, tudo bem. Bill fez uma breve pausa para reunir seus pensamentos antes de continuar. Laurie localizou o advogado de Shannon, que parece bastante competente. Forneci a ele nossos arquivos e ele está muito interessado. À primeira vista, parece que ele pode propor uma reconvenção por adultério e uma parte significativamente maior de seus bens do que uma divisão 50-50.
Ele nos garantiu que não tomará nenhuma atitude até de manhã, então estamos livres por enquanto. Certo, senhores, esquecemos de alguma coisa? Eu perguntei, me sentindo um pouco desanimado. Parece que Kelsey tem uma consulta com seu advogado na semana que vem, com base em suas ligações e e-mails de hoje. E Matt, se precisar de mais ajuda, por favor, me avise, certo? Lowry perguntou discretamente, ganhando outro olhar penetrante de Bill sobre nossos assuntos em andamento. Certo, entendido. Vou mantê-lo atualizado, mas espero que não precisemos escalar as coisas ainda mais. Tudo depende de Kelsey e Jason agora. Saí do escritório de Bill e mandei uma mensagem para Kelsey. Matt às 1h55. Kelsey, você vai voltar para casa em um horário razoável hoje à noite? Kelsey às 2h02. Por volta das 5h30. Por quê? O que está acontecendo? Matt às 2h04. Nada demais, eu estava um pouco preocupado neste fim de semana e queria compensar um pouco com você esta noite. Combinei com a tia Alex para cuidar da Kate esta noite e passar a noite. Pensei em levar o jantar para casa. Algum desejo específico? Kelsey às 2h16. Que chinês tão atencioso. Matt às 2h20. Entendi. Vou ter o jantar pronto às 5h30. Eu me senti culpado por organizar as coisas dessa forma, mas isso tinha se tornado uma rotina para mim ultimamente. Espero que ela tenha pensado que eu estava me esforçando para ser mais gentil e amável. Segunda-feira à noite, às 5h30. Quando Kelsey chegou em casa, por volta das 5h15, eu já tinha posto a mesa e preparado a comida. Enquanto ela trocava de roupa, servi algumas taças de vinho e sentei-me à mesa. Quando ela se juntou a mim, ela tomou um longo gole do copo antes de começarmos a passar os pratos de um lado para o outro. Durante toda a refeição, conversamos levemente e ela parecia alheia ao que estava por vir. Quando terminamos de comer e pegamos nossos pratos distraidamente, perguntei, como está sua agenda para o resto da semana? Bem aberta. Você tinha algo em mente? Ela respondeu, me dando um olhar de soslaio. Não, pensei que você poderia querer tirar um tempo depois da nossa discussão, eu disse em um tom neutro tentando esconder qualquer emoção. Por que eu faria isso? Ela perguntou. Eu sei, Kels, comecei a colocar um envelope na mesa na frente dela. Ela olhou para ele brevemente antes de olhar de volta para mim tomando outro gole de vinho. Eu sei sobre seus planos com Jason de pedir o divórcio. Ela tossiu enquanto engasgava com o vinho, olhando para mim em descrença. Eu podia ver sua mente correndo, tentando compreender como eu sabia ou o que ela poderia fazer para lidar com a situação. Que divórcio? Ela finalmente conseguiu perguntar. Aquela sobre a qual você vai se encontrar com um advogado na semana que vem e a que Jason já entrou com um processo contra Shannon. Sei que você está apaixonada por ele e está planejando me deixar com Kate. Rasguei o envelope e empurrei algumas das fotos para ela. Seus olhos se arregalaram enquanto ela pousava o copo e examinava as imagens. Eu observei seus olhos se encherem de lágrimas e ela começou a soluçar, um sinal revelador de que ela estava se tornando excessivamente emocional. Sinto muito, Matthew. Eu nunca pretendi que nada disso acontecesse. Eu não sei mais o que dizer. Sua voz sumiu quando ela olhou para a mesa. Eu entendo, Kels. Estou ciente de suas intenções há meses. Tive tempo para aceitar tudo isso. Estou profundamente decepcionada e magoada. Fiz uma breve pausa para me recompor e reprimir a raiva que crescia dentro de mim. A única coisa que preciso saber é, fiz ou deixei de fazer algo que te levou a Jason? Oh, Deus, não, ela exclamou, encontrando meu olhar brevemente antes de recuar de volta para a mesa, provavelmente dominada pela culpa e vergonha. Isso simplesmente aconteceu. Não é por causa de algo que você fez ou deixou de fazer. Você foi um marido e pai maravilhoso. Eu me apaixonei por ele, ela finalmente conseguiu dizer. Eu senti uma mistura de decepção e alívio. Acho que não consigo controlar se ela simplesmente parou de me amar e escolheu Jason.
Ele teve ampla oportunidade de conquistá-la e me substituir e agora não há nada que eu possa fazer para impedir isso. Nosso casamento acabou e tudo o que resta é a papelada. Peguei os papéis do divórcio e entreguei a ela. Aqui está o acordo proposto que estou oferecendo. Eu já iniciei o processo, então você não precisa, a menos que discorde dos meus termos. Os pontos principais são: o acordo pré-nupcial se aplica, então meu traste está fora de questão. Sugiro que vendamos todos os bens indesejados e dividamos os lucros igualmente, incluindo a casa. Como eu entrei com o pedido primeiro, estou solicitando a custódia total de Caitlin e pensão alimentícia mínima de você. No entanto, você terá direitos generosos de visita. Caitlin continuará no meu seguro, mas você precisará providenciar sua própria cobertura. Você manterá seus investimentos pré-matrimoniais 401k e a herança da sua mãe. Não tenho intenção de tomar o que lhe pertence por direito. Dividiremos quaisquer investimentos feitos durante nosso casamento e Caitlin e eu permaneceremos na casa até que ela seja vendida. Também estou alocando 200 mil do meu fundo para sua configuração. Sugiro que você considere um acordo pré-nupcial para protegê-lo se prosseguir com Jason. Quero garantir sua independência financeira, pois não estou solicitando pensão alimentícia. Fiz uma pausa, observando sua reação à minha proposta. Acredito que Caitlin deveria estar comigo. Ela vai precisar da presença da mãe enquanto cresce, ela declarou claramente. Concordo completamente, mas você pode lidar com isso remotamente por meio de visitas e ligações. Para ser honesta, não confio em Jason com nossa filha. Estou ciente de que ele planeja tentar influenciá-la contra mim com presentes e sua personalidade encantadora. Como ele não conseguiu ter seu próprio filho, ele colocou os olhos no meu. Acredito que já estou sendo bastante generoso ao permitir que ele tenha acesso à minha esposa. Ele também não deveria ter acesso à minha filha. Eu entendo que precisaremos negociar a custódia, então talvez devêssemos deixar os advogados lidarem com isso e tentar manter a civilidade. Eu propus como um gesto de paz quando notei que ela estava visivelmente chateada durante nossa discussão sobre Kate e Jason. Ele nunca a machucaria, e se ela se distanciará de você será uma escolha sua. Separá-la da mãe é uma maneira infalível de fazer isso acontecer. Bem, independentemente disso, ela fica comigo até que possamos chegar a outro acordo. Você pode ficar no quarto principal por algumas noites ou uma semana enquanto resolve as coisas. Kelsey, eu ainda te amo de todo o meu coração. Eu pensei que nós iríamos enfrentar o mundo juntos. Mas essa situação está me destruindo e não sei mais o que fazer. Meu mundo está desmoronando e estou me esforçando para manter a justiça e a gentileza. Eu realmente não quero infligir a mesma dor em você que você me causou. Mas entenda, se você escalar a situação ou envolver Jason, eu responderei da mesma forma. E, querida, eu tenho recursos que vocês dois não têm. Meu tom mudou, revelando a raiva por trás das minhas palavras. Eu estava preparado para jogar duro se necessário. Ela já tinha testemunhado isso antes. Então, por favor, vamos manter as coisas calmas e deixar os advogados cuidarem disso. Eu preferiria manter a polidez e a civilidade sempre que interagimos. É crucial para Catelyn nos ver sendo amigáveis. Pretendo que nós dois desempenhemos papéis significativos na vida de nossa filha. Apelei para ela, esperando evitar um confronto confuso. Estou de folga pelo resto da semana e, de acordo com o protocolo legal, você será oficialmente intimada às 9 horas aqui em casa. Não queria que você passasse por constrangimento no trabalho, então talvez você devesse considerar tirar alguns dias de folga também. Sei que será tenso para nós dois estarmos sob o mesmo teto. Mas pensei que poderíamos falar com Catelyn amanhã à noite, ou mantê-la em casa na quarta-feira para explicar o que está acontecendo. O que você acha? A essa altura, Kelsey havia parado de comer completamente e parecia pálida e indisposta. A gravidade de suas ações parecia estar se instalando. Ela só tinha a si mesma para culpar. Eu estava contente até ela desencadear esse tumulto. Ela olhou para mim, imitando um peixe fora d'água e então comentou, tudo bem, Matt, você claramente planejou com antecedência e nos enganou. Não sei como, mas você conseguiu.
Vou ligar dizendo que estou doente amanhã e ficarei em casa pelo menos até quarta-feira. Você acha que Alex pode cuidar dela amanhã à noite também? Talvez possamos mantê-la em casa amanhã e trazê-la de volta na quarta-feira de manhã para que possamos discutir isso. Léory, o canalha, declarei orgulhosamente enquanto ela me olhava perplexa. Meu investigador particular Léory descobriu isso depois que tive um palpite de que algo não estava certo. Vou ligar para a tia Alex imediatamente. Acho que é uma ideia fantástica. Kelsey assentiu levemente quando mencionei Léory, juntando os papéis que entreguei a ela e me desejando boa noite. Parecia que ela precisava de um tempo sozinha para processar tudo, então eu a observei se retirar para o quarto principal, onde ela fechou e trancou a porta. Isso foi bom para mim, já que eu já tinha movido a maioria dos meus pertences para o quarto de hóspedes mais cedo. Liguei para minha tia e a informei sobre um pequeno problema familiar que estávamos resolvendo. Ela gentilmente concordou em cuidar de Caitlin por mais uma noite e trazê-la de volta na quarta-feira no meio da manhã. Também conversei com Caitlin e a informei que ela não iria à escola no dia seguinte. Embora parecesse confusa, ela estava bem com isso. Eu assegurei a ela que mamãe e eu esclareceríamos tudo na quarta-feira. Enquanto eu arrumava e me preparava para dormir, eu podia ouvir Kelsey sussurrando através da porta como se ela estivesse no telefone e depois soluços suaves enquanto ela lamentava o fim do nosso casamento. Desperdiçando enquanto eu ouvia, eu podia dizer que Kelsey tinha acordado cedo e já estava organizando seus planos de trabalho. Vestida casualmente enquanto descia as escadas. Pontualmente às 9, ela cumprimentou o visitante na porta e recebeu seus documentos oficiais e pacote, menos as fotos e transcrições, que ela deve ter revisado na noite anterior em seu quarto. Logo depois, ela pegou suas chaves e bolsa e partiu sem especificar seu destino, embora eu presumisse que fosse para encontrar Jason, seu advogado ou outra pessoa para apoio. Mais tarde, à tarde, Bill ligou para me informar que Jason e sua empresa tinham sido notificados de nossos processos. Parecia que Jason também tinha sido notificado da reconvenção de Shannon na mesma época e estava visivelmente chateado. Bill me aconselhou a ficar quieto e ser cauteloso, pois o servidor havia mencionado algumas ameaças de Jason contra mim. Nunca pensei que Jason seria tão tolo, considerando que ele sempre conseguia o que queria. Ainda assim, como precaução, fui até meu cofre de armas, recuperei minha 1911 carregada em .45 ACP, assegurei que estava pronta para disparar e a coloquei debaixo da cadeira enquanto assistia à TV. Mais tarde, enquanto estava perto da pia, notei uma BMW preta freando bruscamente na minha garagem e um Jason enfurecido surgiu pegando um taco de beisebol do banco de trás. Percebendo que precisava agir, recuei para minha cadeira onde estava meu celular e liguei para o 911, me sentindo seguro atrás da porta trancada. Informei à operadora que o namorado da minha esposa estava lá fora com um taco de beisebol e eles enviaram unidades para minha localização. Enquanto eu fazia a ligação, ouvi outro veículo parar, provavelmente Kelsey pelo som da comoção. Então, houve um grito agudo repentino. Assustado pelo golpe forte com que ele quebrou minha porta da frente, vi um Jason enfurecido irromper para dentro, sua voz retumbante. Seu idiota! Por sua causa, fui demitido e encerrei o processo de divórcio. Fervendo de raiva e espumando pela boca, ele balançou o bastão erraticamente enquanto eu calmamente alcancei a coronha da minha pistola. Lá fora, eu podia ouvir os apelos desesperados de Kelsey para que ele parasse. Eu tirei sua esposa de você e agora vou levar sua filha também. Você é um fraco. Enquanto ele se aproximava, esperei até que ele estivesse a 5 pés de distância antes de puxar a arma debaixo da almofada do assento. Seus olhos estreitos traíam sua falta de autoconfiança. Embora ele tenha levantado o bastão, ele teria sido inútil a uma distância de 25 pés. Com um leve movimento da minha mão, eu me certifiquei de que meu oponente estava no chão e eu estava prendendo a respiração. Ainda me recuperando dos eventos que se desenrolavam, eu finalmente notei uma arma apontada para o meu rosto e um policial gritando, parado. Largue a arma! Ele comandou, me trazendo de volta à realidade. Obedeci, largando minha arma e obedecendo a sua ordem de me deitar no chão. As semanas seguintes foram caóticas e avassaladoras. Jason foi declarado morto na cena. Mais tarde,
Descobri por meio de relatórios policiais e testemunhas oculares que ele havia recebido meu processo e papéis de divórcio atualizados de sua esposa na mesma época. Não demorou muito para que ele percebesse que as fotos incriminatórias tinham vindo de mim. Kelsey estava ao lado dele quando ele abriu o envelope de sua esposa e confirmou que ela havia recebido um conjunto correspondente. Pouco depois, ambos foram convocados ao escritório do VP, onde confessaram o caso sem saber das consequências. Sabendo que meu processo contra a empresa não levaria a lugar nenhum, o que não levou, os executivos se sentiram compelidos a tomar medidas demitindo o diretor-gerente por se envolver em um caso com uma subordinada. E eles fizeram isso. Naquele momento, Jason me viu como a personificação do mal, acreditando que eu precisava pagar por enfrentá-lo e frustrar seus planos. Ele pegou um de seus tacos de souvenir do escritório e foi para minha casa. Kelsey o viu através de uma janela da sala de conferências do segundo andar e adivinhou para onde ele poderia estar indo. Ela o interceptou na nossa entrada de veículos e tentou acalmá-lo antes que ele pudesse me machucar. Naturalmente, nenhum dos dois sabia que eu tinha sido avisado de sua chegada e estava pronto. Kelsey acabou com um joelho machucado depois que Jason a empurrou para o lado com força enquanto ela tentava impedi-lo de entrar em nossa casa. Além disso, ela não sofreu outros ferimentos físicos, mas sofreu de pesadelos recorrentes por meses, o que manteve vários conselheiros ocupados. Em meio a entrevistas policiais, reuniões com promotores e comparecimentos em tribunais, consegui ter algumas conversas breves com ela, mas nunca nos aprofundamos nos detalhes do que aconteceu naquele dia. Perder o marido, o amante e a filha em um período de menos de 24 horas deixou Kelsey uma mera sombra de seu antigo eu. Ela nunca se recuperou da provação. Apesar de ter ficado por perto durante o processo de divórcio e talvez um mês depois, Kelsey nunca procurou representação legal ou contestou o divórcio. Eu obtive facilmente a custódia de Kathleen, para minha surpresa. Estranhamente, ela nunca reivindicou sua parte do acordo financeiro. Bill guardou para ela, mas eventualmente me devolveu um ano depois. Além disso, ela nunca voltou para nossa casa, optando em vez disso por ficar com amigos e familiares até desaparecer sem deixar rastros. Ela teve algumas reuniões supervisionadas com Kathleen, mas elas eram inconsistentes. Eu garanti que Kathleen estivesse disponível para todas as reuniões agendadas, quer tivéssemos confirmação de Kelsey ou não. Kelsey comparecia aproximadamente a cada 4 reuniões. Fui informado de que Kelsey desenvolveu uma dependência de analgésicos e outros narcóticos prescritos para aliviar suas lutas e ajudá-la a funcionar como adulta. Quando ela desapareceu, ela estava desempregada, sem amigos e sem dinheiro. Nem Kathleen, nem eu, nem ninguém em seu círculo tínhamos meios de contatá-la e ela nunca mais nos procurou. Não temos a mínima ideia do paradeiro dela. Perdemos uma esposa e uma mãe. A casa foi vendida e Kathleen e eu compramos outra residência dentro do distrito escolar dela, visando reconstruir nossas vidas. Após a experiência traumática, nós dois buscamos aconselhamento. Frequentei sessões por 6 meses, mas, eventualmente, tive que suprimir a dor e seguir em frente, pois tinha uma filha para criar e uma vida para viver. Kathleen, por outro lado, passou alguns anos vendo um conselheiro intermitentemente, em parte influenciada pela resposta de sua mãe ao evento e o subsequente abandono. Ela tinha vários problemas para resolver e resolver. Levei 3 anos para me recompor o suficiente para sequer considerar namorar. Vários meses depois, conheci uma mulher maravilhosa chamada Jo, que era compreensiva e respeitosa com as experiências de Kathleen e minhas. Nosso namoro progrediu muito mais devagar do que qualquer um de nós desejava, mas, eventualmente, entramos em um relacionamento físico e, cerca de 16 meses depois, nos casamos. Criamos a filha de Kathleen e Jo como uma família, mas nunca expandimos isso. Com o tempo, nossas vidas se estabilizaram e melhoraram. Nossos únicos desafios surgiram durante os principais eventos da vida de Kathleen, suas formaturas do ensino médio e da faculdade. Contratei Laurie todas as vezes para tentar encontrar Kelsey, mas todas as pistas acabavam sendo um beco sem saída. A crença predominante era que ela devia ter morrido sozinha e desamparada em algum lugar. Foi uma provação terrível, mas fizemos o melhor que podíamos e seguimos em frente.
Sou grato por ter tido tempo para elaborar um plano de ação e a rede de apoio certa para executá-lo de forma eficaz. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!